Meus amigos, vamos falar de que, seguinte, após a posse de Trump, Lula muda de discurso e acena com bandeira branca. Diz, olha, desejo boa sorte, desejo que ele cuide do mundo e tal. O Lula agora ataca de Lulinha, paz e amor para o Trump. Tirou a máscara. Quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Imagine se Lula usa máscara. Ele apenas passou um vento, ele como é um estadista, né? O Lula é um estadista, pragmático. Agora quer ser, quer governar com aquele que ele chamou de fascista, não é? Será que Trump vai acreditar nisso? Vamos verificar aqui. Está no Metrópole. Portal Metrópole diz o seguinte. Portal Metrópole diz o seguinte. O Lula diz, aspas, não queremos fight, não queremos briga, diz Lula sobre o novo governo de Trump nos Estados Unidos. Lula falou sobre a relação com o novo presidente dos Estados Unidos em reunião com o ministro. Inclusive, um fato inusitado. O sujeito marcou uma reunião para buscar focar o governo, tratar de foco no governo, no mesmo horário lá da posse do Trump. Uma piada aí na internet, dizendo, o cara quer competir com o evento internacional do Trump. O presidente do Brasil afirmou que torce por uma, aspas, gestão profícua, né, do presidente dos Estados Unidos. O republicano assume seu segundo assumitório. Em discurso na abertura da reunião ministerial, na manhã dessa segunda-feira, Lula minimizou o impacto da eleição de Trump sobre a democracia mundial. Claro, é apenas Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Cachaucha minimiza, né? Afirmou que o Brasil não quer briga com ninguém. Imagine, rapaz. Né? Imagine. Aí o Lula disse assim, aspas, tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o americano melhore e para que os americanos continuem a ser parceiros históricos do Brasil. Tá certo. Lula reforçou que da parte de seu governo não haverá briga com qualquer país, disse Lula, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Queremos paz, harmonia, queremos ter uma relação em que a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença. Entendi. Acho interessante. Imagino que os petistas, o que passou pela cabeça dos petistas quando eles sabem que Lula, imagina, esse discurso de Lula foi para os ministros petistas lá. E aí, eles não pensam assim, eles não veem assim, eles não querem isso, e não acreditam no que Lula está dizendo. Meu Deus, foi um festival de duplo pensamento ali naquele momento ali, né? Disse Lula, daqui para frente a dedicação, daqui para frente nenhum ministro vai poder fazer portaria, não é porcaria não, é portaria que crie confusão para nós sem que essa portaria passe pela presidência, ou seja, pela Janja. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz um negócio qualquer e vem cair na presidência da República. Ele está falando daquilo que os brasileiros não aceitaram e que o vídeo do Nicolas tratou de botar a cereja do bolo. Agora ele está dizendo, não, se vocês forem inventar uma coisa dessa, tem que passar por mim primeiro. Por ele não, rapaz, que ele está para lá de Bagdá, né? Nós sabemos. O presidente ainda ressaltou aos ministros que 2026 já começou e que os adversários já estão em campanha. Disse ele, não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar e entregar para o povo aquilo que o povo precisa. Tá certo. Ele falou de comida barata. Barata, pessoal, vocês viram a pesquisa? Mais de 60%, mais de quase 70% dos brasileiros dizendo que, óbvio, que a comida aumentou o preço, né? Meu Deus, nós estamos desgovernados, ladeira abaixo. Muito bem. Mas tem mais. Tem mais. Lula deseja sucesso a Trump depois de compará-lo ao aquele negocinho lá de Mussolini.
nos anos 20, 30 e 40 na Itália. Petista agora cita a colaboração entre Brasil e Estados Unidos, diz aqui o Poder 360 e deseja mandato exitoso, a expressão é dele, mandato exitoso a Trump. E, bom, Trump, que como lembra a reportagem aqui, não faz muito tempo, Lula relacionou ao fascismo, voltando a funcionar com outra cara. Ele chamou Trump de um disfarçado. Isso chegou a Trump, por óbvio. Por óbvio. Em novembro do ano passado, ou seja, 2024, o petista disse que torcia por Kamala Harris, vice de Biden. E afirmou que a vitória de Trump seria a volta de um ou com outra cara. Isso foi muito grave, pessoal. Isso foi muito grave. Isso foi muito grave. A notinha oficial aí no tweet dele. Bom, agora já que ele disse que já estamos em 2026, ele acusou os adversários de já estarem em campanha, mas que eles não, claro. O PT é uma coisa ética absurda. Ele está dizendo que eles não, o PT não pode já entrar nessa de antecipação, porque tem que trabalhar primeiro, etc., né? E etc. Ai, ai. Mas tá tendo uma desconfiança, pessoal. Vamos recapitular. Existe a SECOM, Secretaria de Comunicação, que na verdade é o Ministério da Propaganda do Lula. Pesadão esse ministério, a verba é multibilionária. A Janja era a verdadeira dona desse Ministério da Propaganda e o Paulo Pimenta ficava ali alegórico, né? Ficava ali de fachada. Mas a coisa foi muito ruim. A Janja não sabe fazer a propaganda do governo. Vocês viram. Não sabe fazer a propaganda dela. Horror. E aí surgiu a tiracola esse sujeito, o Sidônio Palmeira, o marqueteiro do Lula, naquela campanha muito fácil de ganhar, naquela eleição fácil de ganhar de 2022, pelos motivos postos. Esse Sidônio Palmeira, ele trabalhou 2 anos na propaganda do governo do estado da Bahia, 2 anos na época do último mandato de Rui Costa, grave esse nome, e trabalhou agora 2 anos, nos primeiros 2 anos deste atual governador da Bahia, esse Jerônimo Rodrigues. Nestes 4 anos, bom, os seus serviços foram pagos pelos seus serviços a bagatela de 301 milhões de reais. Houve, segundo o Ministério Público, encabeçado ali pela digna promotora Rita Tobrinho, houve acusação de fraudas. Parece que fizeram um acordo, houve um acordo institucional para tal. Mas vejam, o governo da Bahia gastou 301 milhões com propaganda, 301 milhões de reais com propaganda. Depois disso, esse sujeito então virou marqueteiro de Lula em 2022. Não, ele ganhou isso em 4 anos da Bahia. Nesse interregno ele fez a campanha do Lula, que foi muito fácil. Foi muito fácil. E agora está vendo que realmente foi uma campanha muito fácil. Porque o sujeito é inepto. As entrevistas que está dando aí, o homem parece um militonto, né? Só tá acusando mais da metade da população, acusando mais da metade. Militonto. Mas olha agora, rapaz, o que está... A petezada está em guerra interna, porque parte do PT Raiz está achando que... está identificando que quem colocou o Sidônio Palmeira próximo ao Lula, dentro, então, para substituir a Janja, dentro da Secretaria de Comunicação, ele é o novo ministro da propaganda, então. Quem colocou, quem levou foi o Rui Costa. Rui Costa é desafeto da Janja. E eu disse para vocês aqui, quem é do canal, diga aí, eu disse, a Janja não vai, ela vai cair atirando, ela não vai entregar o Ministério da Propaganda a SECOM assim de mão beijada. Pois é, agora já está vendo, segundo aqui a reportagem, do seríssimo site Diário do Poder, do veterano jornalista Cláudio Humberto, da Rádio Bandeirantes, etc., já está havendo
indícios fortes de que está havendo um pé de guerra, uma divisão realmente. Ou seja, a trupe da Janja já está criando aí caso dizendo que o Rui Costa que armou esse negócio de levar o Sidônio para dentro do Ministério da Propaganda, porque o Rui Costa está querendo, botando o seu marqueteiro próximo desse espaço, para ele, o Rui Costa, se viabilizar como o sucessor de Lula. Do outro lado, quem quer ser a sucessora é a Janja. Lembrando que a Janja não perdoa o Rui Costa, porque ela queria ter um cargo, obviamente sem ser o de primeira-dama, um cargo, e o Rui Costa disse aí vai dar nepotismo, não pode, ela não transa o Rui Costa, ela não vai com a cara, porque tem esse detalhe. São as facções ali dentro, há várias facções ali dentro, ou seja, várias correntes ali dentro, né? Então é isso, querem ver, pessoal? Querem ver, porque aqui a gente dá uma petelecada na jararaca e mostra o punho. Olha aqui, petistas desconfiam de ligação, uma ligação telefônica não, de ligação do chefe da SECOM, esse Sidônio que nós chamamos de Bisonho Palmeira, e Rui Costa. E Rui Costa. Que bonito, né? Que bonito. Petistas sem conivência, petistas sem convivência, muito amigável com Rui Costa, ou seja, petistas que não se dão com outro petista Rui Costa, e são muitos, apostam que tem a disputa presidencial como pano de fundo a campanha do ministro pela escolha de Sidônio Palmeira para a SECOM. A insistência de Rui Costa de colocar Sidônio na SECOM. O burburinho no PT dá conta que Rui Costa agiu para marcar território como sucessor de Lula quando o presidente pendurar o boné. Apesar do apoio de Rui Costa, a reportagem chama Rui Costa de Dilma de calças de Lula, Sidônio tem um apreço de Lula. O novo ministro trabalhou na campanha dele que elegeu Rui Governador. Lula se livrou de Paulo Pimenta para atender Janja, mas aceitou que os protegidos dela fossem demitidos. O Sidônio já demitiu a Bruna Rosa, aliada da Janja, está em pé de guerra. Maldade no Palácio, fazendo um trocadilho com Haddad. Hoje o PT vê Fernando Haddad como o nome mais provável para suceder a Lula. O ministro da Fazenda e o chefe da Casa Civil não se bicam. Haddad e o Costa não se bicam. Eu não sei quem é pior. O que seria pior para o Brasil, meu Deus. Amigo do inimigo, Haddad já se irritou com Sidônio antes da posse. Haddad e Sidônio não se dão. Não gostou de juntar o anúncio do corte de gastos com isenção do imposto de renda. Foi uma barbeiragem do Sidônio mesmo. Viu? Ele é ruizinho. Estrago da imagem. Para Haddad, outra intervenção inaceitável de Sidônio foi o recuo na espionagem do Pix para tentar conter o estrago da imagem do governo. O Sidônio é ruizinho. E o Haddad é ruizão. Bom, por último, cereja do bolo. Falando então desse Ministério da Propaganda, onde estava lá como ministro da Propaganda o inepto Paulo Pimenta, olha aqui que também o Diário do Poder, deste mesmo Cláudio Humberto, encontrou. Paulo Pimenta, antes de sair desta Secretaria de Comunicação, demitido que foi para a entrada do Bisonho Palmeira, Paulo Pimenta dobrou o salário do namorado da filha. Quer dizer que está lotado dentro do Ministério da Propaganda, da SECOM, o namorado da filhinha do Paulo Pimenta. Mas antes de sair, o Paulo Pimenta não fez como o Biden, que perdoou os parentes antes de sair, não. O Paulo Pimenta aumentou o salário do namorado da filha. O sogrão aumentou o salário do indivíduo, que era de R$ 6.200, para R$ 11.300, o salário de João Pedro Dias. Dá para você?
Lembra o Sarney? Lembra também do namorado da neta do Sarney, a secreta, etc. Eu sei que vocês lembram. O ministro da Comunicação, o ex-ministro Paulo Pimenta, demitido dias antes para a posse do senhor Palmeiras, promoveu o namorado da própria filha dias antes de deixar o cargo. Sogrão, eu quero um desse. De acordo com o jornal o Globo, que publicou a notícia originalmente, João Pedro Dias, namorado da filha de Pimenta, trabalha na Secretaria de Estratégia e Redes da SECOM desde maio de 2023. Antes da promoção, recebia R$ 6.200 e passou a ganhar R$ 11.300, quase o dobro ao ser promovido em 12 de dezembro por Pimenta, tão logo se noticiou sua substituição. Dias se apresenta como designer gráfico, segundo o jornal, e foi transferido para a área de canais digitais. Também bolsou generosas diárias ao ganhar uma viagem aos Estados Unidos, enviado por Pimenta para trabalhar um evento do G20. Tem que botar as diárias, porque sobreviver em Brasília com R$ 6.200, eu digo assim, sobreviver querendo manter essa ostentação não dá, né? Vocês sabem que nem aluguel vai dar para isso aí. Vai ter um sogrão, né? Em sua defesa, a alegação do ex-ministro é de que Dias ainda não namorava sua filha quando foi nomeado, mas já namorava quando foi promovido. Pois é, então, bom, agora sim, por fim, porque esses informes são muito importantes, né, muito importantes, sempre surge aí alguma jararaca que fica dizendo assim, por que não faz direto ao ponto? Porque eu não quero, o canal é meu, eu faço o que quero. Na é verdade, eu sei que vocês me apoiam, os bons me apoiam. Gente, vocês estão vendo, está havendo uma outra confusão, veja, está havendo confusão dentro do Ministério da Propaganda, o ministro da Fazenda também odeia o ministro da Casa Civil, o Haddad odeia o Rui Costa, o ministro da Propaganda tem o Sidônio que a gente já está brigando com ele lá dentro, eu já havia divertido, mas não para por aí. Há também o nosso Ministério da Pujança, quem leu 1984 do George Orwell sabe, o que é o Ministério da Pujança lá? É o que o Lula e sua trupe querem transformar o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vejam, foi colocado lá um sujeito, o Potman, que não é um sujeito da praia. E ele foi colocado lá, dizem, eu não sei, para maquiar números, etc. O Ministério da Pujança. Lá em 1984 é assim. O Ministério da Pujança lá queria dizer que estava tudo pujante. A economia, a produção, vento e popa, era assim, mas não estava. Então, fazia maquiagem nos números. Gente, esse sujeito está causando uma polvorosa dentro do IBGE. Os funcionários de carreira, inclusive do alto escalão do IBGE, estão fazendo uma rebelião atrás da outra. Não estão suportando esse sujeito, parece que querem preservar o IBGE diante da empáfia dele ou da missão dada que ele quer cumprir lá dentro. Olha que desgoverno é esse, meus amigos? Alto escalão de servidores do IBGE elabora carta aberta contra Potman. Está na Revista Oeste. Gerentes e coordenadores reclamam de, aspas, viés autoritário, viés político e viés midiático do atual comandante do Instituto, esse Potman. Tensão entre os servidores do IBGE e o presidente do órgão, amigão de Lula, Márcio Potman, teve um novo desdobramento, como eu estou dizendo, não é de hoje. Nessa segunda-feira 20, Luiz Inácio Lula da Silva, nessa segunda-feira 20 foi o novo desdobramento. Lula nomeou o Potman para a liderança do IBGE em julho de 2023. E desde aquele momento houve grande grita. Os trabalhadores colocaram em circulação uma carta aberta do IBGE, a qual acusa a condução do IBGE de ter viés autoritário, político e midiático. O texto a que o broadcast, Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado, teve acesso, deve ser publicada nesta segunda-feira. Foi publicado, disseram fontes. As assinaturas já ultrapassaram 100 de funcionários do alto escalão do IBGE revoltados com este que eles chamam de autoritário. Sendo a maioria de gestores do órgão entre coordenadores e gerentes. Uma pessoa próxima aos servidores disse ao veículo, à tarde, que a expectativa é de chegar a mais de 134 assinaturas de coordenadores contra o homem que Lula botou lá, dizem, para maquiar números. Eu não sei, dizem. A escalada ocorreu
em pleno feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, onde fica a sede do Instituto do IBGE e dá mais uma indicação da gravidade da crise interna vivida no IBGE. Então nós estamos vendo crise desses órgãos, crise nos ministérios, nós estamos vendo também há indicativos e denúncias de também deterioração dos Correios. Os Correios estão passando por uma crise, dizem que tem lá um advogado do grupo Prerrogativas, amigos da Janja, que estão por todo o governo. Esses que querem denunciar o Nicolas, os advogados do grupo Prerrogativas. Tem um cidadão desses, que está lá dirigindo os Correios. Os Correios que estão patrocinando eventos da galhofa, na Colômbia, não sei onde mais. Enquanto isso, estão tendo que fechar os Correios, agências. Mais de algumas dezenas foram fechadas há poucos dias. Será que vamos resistir, meus amigos, a mais 2 anos disso, sendo que estamos apenas no primeiro mês dessa segunda metade de 2 anos? Só Deus saberá. Um grande abraço para vocês, desde aqui. Lembre-se sempre, da Venezuela do Sul, meus queridos amigos sul-venezuelanos. Dê seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confira sua inscrição todos os dias. Compartilhe, comente de forma criativa. Vá até a aba Seja Membro e torne-se membro deste canal.